Olá, nosso programa Convidados de hoje, aqui da TV Cruzaltense, vai tratar de um assunto que provoca sempre muito interesse e muita curiosidade, que é a arte marcial denominada Jiu-Jitsu. Por isso, converso agora com o professor Jonathan Tolentino, que ministra esse trabalho, enfim, para várias pessoas. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite. O que é o Jiu-Jitsu? O Jiu-Jitsu, ele é uma arte marcial voltada para movimentos de pressão e articulações, certo? Nós trabalhamos muito pressões em articulações de braços, pernas, pescoço, para submeter o adversário, certo? Isso é uma arte marcial, dita arte marcial, mas para a defesa pessoal? Para a defesa pessoal. Essa é a finalidade. O foco do nosso Jiu-Jitsu é a defesa pessoal, hoje, certo? Intuitamente também na Gracie, a gente faz os nossos alunos iniciantes, né? Nós temos um currículo que ele é 90% de defesa pessoal, né? Começa da defesa, quando a gente faz uma aula introdutória, que é a primeira aula do aluno, a gente foca desde a primeira defesa de um soco mais básico, que é um mata-cobra, o pessoal saber se defender aquele soco sem técnica nenhuma, para saber submeter o adversário, certo? E vamos a cada dia, a cada semana, deixando mais difícil. Então, vamos avançando ponto a ponto a cada semana com nossos alunos. De onde veio o Jiu-Jitsu? O Jiu-Jitsu, vamos tentar resumir um pouquinho, que a história é grande. Ele começou a ser difundido em 500 a.C., na Índia, a parte quando começou a surgir o budaísmo, certo? A parte de Buda, porque os budistas, eles disseminavam muito a sua cultura de anti-violência e eles caminhavam muito. Então isso acontecia deles serem muito assaltados, né? E o que aconteceu? Eles começaram a estudar técnicas, como eles tinham muito conhecimento de pontos vitais do nosso corpo, eles começaram a estudar técnicas para começar a se proteger sem brigar. Então, eles conseguiram sair de uma situação de risco sem precisar matar alguém ou se pôr em risco. E daí começou a se difundir, foi para a Ásia, começou a se difundir na Ásia, chegou ao Japão, na época do Japão feudal, né, e foi introduzido ali. Quando ele chegou no Japão feudal, ele foi muito bem quisto, porque os japoneses eles já eram as pessoas um pouco mais fisicamente menores que os outros. E naquela época de guerras e começava Estados Unidos, o Ocidente indo para o Oriente, né? Eles começaram aquelas brigas e o pessoal do Oriente começava, como é que um carinha com 1,50 m consegue derrubar um cara com 1,80 m muito mais forte fisicamente, né? E consegue matar naquele tempo que era, por causa disso. Saber trabalhar com as pressões e articulações. Usar o peso do adversário contra ele. Era mais ou menos isso. Com isso, foi minimizando os ânimos e tal, foi começando a passar o tempo. O jiu-jitsu estava muito bem na Ásia, Japão principalmente, e começou aquela introdução americana no Japão e eles queriam aprender aquilo. E o imperador acabou proibindo isso, né? E programou um professor para ensinar os americanos a uma técnica parecida, que começou a introdução do judô. Né? Então o judô é posterior. O judô é posterior. É uma subdivisão, digamos. Exatamente, assim. Porque o judô ele trabalha muita queda e sem muitas finalizações. Então eles queriam isso, eles queriam uma técnica similar para agradar os visitantes, mas não que fosse a mesma precisão. Depois, passado do tempo, alguns mestres foram viajando, querendo difundir o tal jiu-jitsu, até que chegou no Brasil. No Brasil, começou a ser introduzido com algumas demonstrações que eles gostavam muito de fazer para chamar o público, né? Naquela época era mais nos circos. O pessoal ia para o circo, fazia todo Era uma arte circense. Exatamente, fazia aquela arte circense para chamar a atenção do povo, para conseguir arrecadar alunos. E nisso, Gastão Gracie, que na época era quase um diplomata, né?
Ele tinha uns filhos e quando ele foi ao circo para conhecer essa arte marcial, ele gostou muito. Como ele já era diplomata, começou a fazer os contatos e nisso foi Mitsui Maeda que veio para o Brasil e começou a ministrar essas aulas. E ele apresentou os filhos dele, que ele tinha 5 filhos, dentre eles o Carlos Gracie, que foi um dos primeiros Gracie a começar a aprender o jiu-jitsu tradicional. Que envolvia socos, chutes, imobilizações e tudo mais, que é uma arte um pouco mais completa, né? E depois disso ele começou a ensinar para todos os irmãos. Então os irmãos já estavam sabendo e começaram ali a treinar e evoluir o jiu-jitsu tradicional. Nisso tinha um dos irmãos que era o Hélio Gracie, né? Que hoje é o mais conhecido mundialmente, porque ele era o menor dos irmãos e ele estava vendo muito problema no jiu-jitsu tradicional para ele, porque ele era o menorzinho de todos e começava a tomar muita dificuldade. E ele começou a adaptar o jiu-jitsu para o porte físico dele, trazer mais para o chão e trabalhar mais submissões, entendeu? Então aí começou aquela difusão do jiu-jitsu tradicional, o jiu-jitsu brasileiro. Ou seja, nós temos um jiu-jitsu O brasileiro. jiu-jitsu brasileiro, de origem brasileira mesmo, começou com um dos Hélio Gracie, irmão do Carlos, que foi um dos primeiros, a fazer toda essa transição. Que o porte físico dele exigiu que ele se superasse. Exigiu, porque ele, além de ele ter um porte físico bem menor que os outros irmãos, ele tinha muitos problemas de saúde. Né? Então, com isso, quando ele começou a praticar o jiu-jitsu, ele começou a se sentir um pouco melhor e tal, e começou a adaptar para ele, porque ele estava tomando uma ruim em todos os treinos. Quando ele começou a fazer essas adaptações, estudar mais as pressões e fazer o que era melhor para ele, começou a surgir essa evolução do jiu-jitsu, que hoje é o jiu-jitsu brasileiro, mundialmente conhecido, e dali foi tomando essa proporção que está hoje no mundo. Né? Claro. Se fala em arte marcial e luta, mas é mais luta ou é mais arte? São as duas coisas? As duas coisas. Porque, como eu lhe falei, a gente trabalha muito a defesa pessoal, né? Então a gente precisa saber um pouco lutar. Não o lutar, mas aprender a se defender de quem luta, de quem não sabe lutar. Então a gente acaba lutando mesmo, certo? Como eu gosto muito de frisar para os meus alunos, hoje a gente sai na rua e a gente está a perigo de acontecer qualquer coisa, um assalto, ou vai numa... Não tem mais hoje, mas tinha uns tempos atrás as festinhas e conseguia aqueles contratempos. E a gente não pode tomar a frente e acabar sendo pego de surpresa sem saber fazer nada. Então a gente precisa saber alguma coisa e não precisar do que precisar e não saber. Então a gente foca muito, eu tento nos iniciantes pelo menos agora, dar mais ênfase para isso, deixar eles saindo da nossa escola sabendo mesmo o que fazer. Porque brigar na rua não, mas se defender em si de quem briga. Serve, evidentemente, para um assalto. Um assalto à mão armada. Um assalto à mão armada, arma branca, arma de fogo. A gente sempre diz assim, a arma de fogo, se defender de uma arma de fogo é bem complicado, né? Claro que tem técnicas de defesa para a arma de fogo, mas entre a velocidade de um dedo com uma bala e uma defesa real mesmo e eficaz é bem complicado. Então, com armas brancas, armas de punho, a gente consegue fazer uma defesa pessoal bem legal. Claro. E onde que entra a filosofia nesse contexto? A filosofia desse contexto, ela entra mais na parte de espírito mesmo, né? A gente gosta muito de trabalhar aquela parte de irmandade, de acolher o outro e saber que tu está fazendo uma arte marcial, mas não para brigar na rua, mas para te ter uma paz de espírito, para te não precisar brigar na rua. De saber que tu é tão grande que tu tem a noção do teu corpo ser uma arma e tu não precisar a qualquer violência, tanto verbal ou física, tu precisar sair realmente brigando na rua. Então essa filosofia que a gente prega muito é a não violência por causa disso. Porque tu gasta todas as tuas energias estudando a tua arte marcial para você saber ter tanta confiança em sair na rua e saber se defender e não precisar brigar. Então essa paz de espírito que a gente tem de ser tão grande a ponto de... Mas isso não produz uma autossuficiência de maneira que as pessoas achem que... Não, mas é tudo... Estou preparado para qualquer situação, Não, e aí te dá
aquela sensação de que tu pode mais, enfim, e que leva às vezes até para uma situação de provocação, por isso ou que mesmo até de arrogância. Olha, não por isso que nós vamos muito para campeonato, para poupar isso, para gastar esse ânimo, porque a gente tem que se provar também. Tem várias pessoas que gostam muito de se provar, né? A gente prega muito, nós no jiu-jitsu, nós pregamos muito essa parte de defesa pessoal. A gente não pode brigar, porque tu não precisa brigar, ficar demonstrando as tuas habilidades fora do tatame, fora da tua escola, fora de um campeonato ou na rua por qualquer coisa. Então, a gente tem que ser tão grande a ponto de não precisar brigar na rua. Tu não precisa brigar na rua para te provar que tu é o que tu é. Bom, eu tô na faixa preta há 1 ano e eu não brigo na rua. Não preciso brigar na rua para provar que eu sou um faixa preta. Se eu quero provar que eu sou um faixa preta, eu instruo nossos alunos a vamos competir para extravasar esse ânimo. Sim. Mas e como é que se administra, por exemplo, essa situação? Às vezes tem uma galera aí que entra para uma escola assim e tenta, e vai aprender, e vai praticar arte marcial, mas a finalidade é outra. Eles querem, de fato, aprender a brigar, lutar, para exercitar isso no dia a dia, no final de semana, no seu grupo lá. Acontece bastante. Mas o que acontece mais? Quem está procurando uma arte marcial hoje, com esse intuito, o professor tem que saber muito bem lidar com perfis hoje. De tu saber, o pessoal, o fulaninho, principalmente adolescente, né? Que entra muito, que quer provar e quer aquele ritmo de eu quero ser o bom, quer provar. Quando a gente começa a diferenciar esses biotipos, a gente começa a trabalhar com cada pessoa. De introduzir uma técnica, mas introduzir essa técnica fazendo a pessoa não querer fazer mais isso, brigar na rua. Porque a nossa filosofia, como eu estava falando antes, não é essa. Nossa filosofia é a nossa proteção pessoal, certo? Principalmente a gente já começa desde as crianças, que a gente tem crianças hoje que a gente começa. A nossa defesa é defesa pessoal, usar a nossa técnica para nos defender, não para nos provar. No máximo, quando alguém precisa da nossa ajuda e nós nos ajudar. Então a gente tem que trabalhar muito bem isso para fazer essas pessoas que querem brigar na rua parar de brigar. Porque hoje nesse mundo maluco aí de polarização, de nervos à flor da pele, essa coisa toda aí, mas isso é possível, por exemplo, dar esse controle, esse equilíbrio? Consegue. E interferir na cabeça das pessoas? Por isso, quando um aluno entra na academia, que ele quer se provar, quando a gente faz os nossos treinos específicos, sempre vai ter algum mais graduado que quando ele quer se provar, ele vai ver, mas eu não estou preparado realmente. Sempre vai ter alguém melhor do que eu, ou eu tenho que treinar e praticar mais. E com isso, essa vontade de provar na rua acaba ficando dentro do tatame, com essas nossas práticas. Não só as nossas, mas fora as outras artes marciais também, que pregam muito isso hoje em dia. Porque as artes marciais que tem várias modalidades, certo? Mas uma das filosofias é eu luto, mas não brigo na rua, certo? Eu faço uma arte marcial, mas eu não preciso brigar na rua. Então essa é o foco hoje que está dentro das artes marciais. Porque teve um tempo que as artes marciais eram muito mais vistas por causa disso. O pessoal entrava na academia e queria sair brigando na rua, querendo brigar na rua. Então, nos anos 2000 em diante, até 90 teve uma época assim, que era muito mal visto as artes marciais. Então, após isso, começou a mudar essa cultura, né? Já quando começou eventos mais fortes, tipo UFC, eventos mais poderosos ser transmitidos mais, o pessoal começou a querer mais competir do que brigar em rua, né? Tem outras modalidades, sei lá, Kung Fu, Taekwondo, Hapkido, enfim, essas. E normalmente todos dizem, olha, a minha é a melhor, a minha modalidade é melhor. Tem alguma que é a melhor? Para quem vai estar praticando hoje, eu sou praticante de jiu-jitsu, a minha vai ser a melhor. Se você for estar praticando um kickboxing, a sua modalidade vai ser a melhor. Isso sempre vai ter e sempre vai existir
vai ter aquela rivalidade saudável, dizer assim, não, minha arte marcial é melhor, não a tua. Isso sempre vai existir, isso não adianta a gente fugir muito desse contexto que sempre vai ter. Claro. Né? Tem uma questão também que sempre se discute, por exemplo, no UFC, tem lutadores lá que se utilizam muito dessa técnica, Sim. Muito, especialmente os brasileiros, né? Sim. Talvez principalmente os brasileiros. Mas naquele momento se diz, e aí está a discussão, que aquilo ali é um esporte. Mas no momento de uma finalização lá de um lutador sobre o outro, que há aquele absurdo de grau de violência e tal, que parece, para quem olha assim, uma selvageria, né? Como é que se dá esse equilíbrio entre esporte e esse ato de extrema violência na finalização de uma luta? É uma pergunta muito boa. O que acontece hoje, vem, como você falaste, o UFC, né? Tem essa pancadeiria, essa selvageria, tem aqueles trash talking que é falado, que é o pessoal, um adversário xingando, brigando com outro antes da luta, para trazer o público, para todo mundo ver o pessoal saindo na porrada e fazer aquela bagunça dentro da arena e tal. É o marketing todo. É o marketing, certo? Mas a parte legal é o pós-luta, quando um ganhou ou foi finalizado e os dois se abraçam, se cumprimentam, mesmo se reverenciam, mesmo tudo arrebentado. Por quê? Dentro do octógono que eles extravasam e um vai provar quem que é o melhor que o outro ou quem que está mais preparado fisicamente que o outro, porque você olha assim, 3 roundzinhos de 5 minutos, até o cartel, o principal, que é o disputa cinturão, que é 5 minutos, 5 rounds de 5 minutos. Isso daí é rapidinho, 5 minutos passa rápido. Mas pro cara que tá lá dentro, não é tão 5 minutos é uma eternidade. Sim. Ainda mais se tá debaixo do mau tempo. Tomando pancada. Né? Então é isso que é o legal das artes marciais. Que tu pode, dentro de um campeonato ou dentro de uma arena, tu extravasar tudo que tu pode para te mostrar que tu é bem preparado ou que a tua arte é melhor ou que você é melhor que o teu oponente. Mas após isso, ter esse é o respeito que a gente cultiva muito das artes marciais. É tu respeitar o teu oponente após a luta. A rivalidade que a gente tem é dentro do nosso octógono, do tatame, do ringue. Fora dele, a gente se respeita. Bom, tanto é que a gente vai em várias competições, a gente tem infinitos amigos, que a gente saiu no braço, saiu na porrada do tatame, e depois do tatame a gente fez amigos e vai um na academia do outro treinar e competir e se testar, e se provar, e tentar melhorar suas técnicas. Então é isso que é o legal das artes marciais. Aparentemente isso é bom para a saúde. É bom para a saúde, é muito bom para a saúde. E vários aspectos da saúde. Fisicamente, mentalmente. Bom, eu sou um cara que o jiu-jitsu hoje fez para mim, o que fez para mim. E o que eu estou tentando fazer é isso, é transformar pessoas boas em pessoas extraordinárias. Tentar pegar uma pessoa, até pessoas ruins, em pessoas boas. Mudando esse perfil através das artes marciais, principalmente do jiu-jitsu. A gente tenta agregar com a nossa arte, tirar crianças da rua, ajudar pessoas que têm alguma deficiência, que a gente prega muito jiu-jitsu para todos. Trazer para o nosso esporte, porque o nosso esporte a gente prega muito a inclusão de todos, que uma pessoa que sabe se defender, como eu lhe falei antes, tem uma qualidade de vida melhor. Tu está fazendo uma atividade física, melhorando o teu condicionamento físico, teu corpo aumentando, melhorando tua imunidade. Então isso vai em vários aspectos melhor. Claro. Tem muitas mulheres que vão para a prática de arte marcial para emagrecer, funciona? Funciona sim, funciona até demais, funciona. Claro. Porque tu trabalha nas artes marciais, tu trabalha todo o teu corpo, né? Além de ter teu cansaço, tu trabalha muita biomecânica do corpo, trabalha muita isometria, principalmente no jiu-jitsu a gente trabalha muito uma isometria com pegadas, com tração, então tu trabalha todo o teu corpo. Então a perda de peso, a definição também vai ser bem equilibrada. Mas tem que estar bem de saúde, né, para fazer isso. Né? Tem que estar bem de saúde, não é questão de tem que estar bem de saúde. Tu tem algum problema de saúde, tu te impede de fazer? Tu tem as suas limitações, tu pode fazer dentro das suas limitações.
Claro que a gente vai sempre trabalhar dentro das limitações de cada pessoa, né? Mas tu pode fazer sem problema nenhum qualquer arte marcial. Muito bem. Então tá certo. Cruz Alta, então, tem jiu-jitsu aí. Tem o jiu-jitsu. Com essa ideia de jiu-jitsu brasileiro. Jiu-jitsu brasileiro. Tradicional, originado já direto. Os primeiros... Quando o jiu-jitsu chegou no Brasil e foi introduzido pela família Gracie, nós recebemos a proposta e queríamos muito trazer para a nossa cidade. Então, quando a gente recebeu essa proposta de trazer a Gracie Barra, que é a nossa escola hoje para Cruz Alta, foi muita felicidade para nós, porque a gente queria estar próximo da raiz do jiu-jitsu, né? E começar a difundir muito o jiu-jitsu para a nossa cidade, começando pela nossa cidade, né? Hoje a Gracie Barra, ela está quase chegando às 1000 escolas em redor do mundo, tá em todos os 6 continentes. É uma franquia. É uma franquia que, para te entrar nessa franquia, tu precisa passar por todo um processo de aprendizagem, de filosofia, de metodologia, que não é só um jiu-jitsu competitivo, um jiu-jitsu chão, que é hoje que está muito cultivado, mas sim um jiu-jitsu defesa pessoal, metodologia e filosofia. É um conjunto que a gente está trazendo para Cruz Alta para agregar. Dos focos da Gracie Barra é o construir um mundo melhor por meio do jiu-jitsu. Como eu te falei, transformar pessoas boas em pessoas extraordinárias. Então, a gente veio para agregar a nossa cidade e difundir realmente essa metodologia, essa filosofia dentro da nossa cidade. Claro. Professor, para concluir, qualquer idade pode fazer qualquer arte idade. marcial? Qualquer idade pode fazer arte marcial. Começamos a partir dos 3 anos de idade e hoje eu tenho aluno com 64 anos que começou iniciante a fazer aula com nós. Eu tenho uma filhinha também de 2 anos que eu estou introduzindo aos pouquinhos. A gente começa com uma brincadeira um pouco mais lúdica, mas sempre mais voltada para a arte marcial. A única coisa é que com as crianças, dependendo da idade, a gente não ensina finalização, articulação de braço, pescoço. Já a gente vai introduzindo defesa pessoal para eles aprenderem a se defender realmente, para depois que eles já estiverem um pouco mais formados com os pensamentos, com a cabecinha, a gente já começa a introduzir as finalizações. E aprender a se defender mesmo. Tá certo. Muito bem. Obrigado pelas informações. Eu que agradeço. Convido todos vocês a virem fazer uma aula experimental com nós, né? Nós estamos ali na Venâncio Aires 0304, em frente ao CIEP, na ida para o campus. Convido vocês a fazer uma aula experimental um dia e conhecer o jiu-jitsu. Tá bem. Muito obrigado. Eu que agradeço. Arte marcial, jiu-jitsu foi o nosso tema de hoje, o programa Convidados. Até a próxima.